Então vamos lá, né? Você quer fazer algum comentário a mais, Tainá? Você já fez suas considerações, né? Já fiz, pode seguir. Tá bom, obrigada. Boa noite, então, mais uma vez, aqui a todos, a todas que estão chegando. Eu vou aproveitar para exercitar a pessoa ajuda de vocês, porque estou aprendendo ainda a fazer a autodescrição, né? A audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo avermelhado, cacheado, tenho 42 anos, estou usando uma blusa rosa, bem pink, forte, os óculos, atrás de mim uma parede branca, alguns livros ao meu lado direito, aqui atrás de mim, e é assim que eu me apresento. Vocês podem me ajudar, porque olha, não é fácil, né? Fazer esse exercício, é um exercício, e fico feliz de ter lembrado aqui de iniciar o nosso workshop desta forma. Convido vocês que estão aqui dentro do Meet, ao vivo comigo, quem puder abrir a câmera, se sentir à vontade para isso. Eu espero que a gente possa aqui estabelecer um espaço de conversa, de troca de ideias. A ideia é não ficar muito no formato de palestra, não é? Que é uma proposta de workshop. Então, quem puder, quem se sentir à vontade, eu sei que nós temos diversas tarefas e talvez vocês estejam fazendo outras coisas ao mesmo tempo, mas, assim, aqui fica o convite, tá bom? Para que vocês possam participar e interagir aí uns com os outros e comigo também, tá bom? Não me deixem só, porque, olha, né, é muito gostoso, eu gosto muito da troca de ideias, eu vou aqui abrir minha apresentação para contar um pouquinho da minha trajetória. Fico muito feliz com o aceite aí de toda a equipe, desse congresso tão bacana, esse congresso aí que já ganhou o seu espaço, o seu respeito, não é? Atende, a programação está incrível, não sei vocês, mas a gente quer assistir, quer participar de tudo, que bom que algumas coisas a gente consegue assistir depois, porque realmente está muito interessante, então a responsabilidade só aumenta do lado de cá, para que a gente possa apresentar algo que contribua com a formação de todos nós, né? Eu falo que a gente, nesse processo mesmo de apresentar algo que a gente estuda, as nossas experiências, a gente sempre tem algo a mais para aprender nesses espaços de trocas, né? É muito bom saber que tem pessoas de todo o Brasil, de toda a região do Brasil. Espero que vocês possam, de fato, participar, interagir, me contar se o que eu estou trazendo aqui faz sentido para a realidade de vocês. Hoje a proposta desse workshop é conversar sobre as relações interpessoais. Deixa eu só pegar a minha apresentação. Assim a gente pode ir ilustrando e ajudando na fala. Deixa só um tempinho aqui para abrir. Tudo bem? Apareceu, né? Tá tudo ok. Então, nossa proposta é conversar sobre as relações interpessoais na escola, conviver e aprender, pensando no desenvolvimento infantil. Eu tenho trabalhado bastante nessa frente de trabalho, né, dentro desse assunto tão importante das relações interpessoais já há alguns anos. Eu sou professora formada em pedagogia e defendi o meu mestrado já faz um ano na área de psicologia escolar e desenvolvimento humano na USP. Eu trago essa imagem aí com algumas ilustrações para me ajudar a contar um pouquinho para vocês quem que eu sou, né, essas dimensões do ser humano. A Rosaura Soligo, ela fala que dentro de um professor vive uma pessoa, e eu acho que a gente precisa sempre resgatar, né, quem é essa pessoa que vive dentro de cada profissional, de cada, não sei se todos vocês depois podem colocar aqui, por favor, se vocês atuam na educação, mas de que forma, se são professores, eu acredito que nós temos aí uma grande variedade, não é? Nem todos que eu tenho visto nos outros workshops, nas palestras, são professores, mas atuam com a formação, né, contribuindo com a formação das pessoas. Então, fique à vontade para me contar um pouquinho. Enquanto eu conto sobre mim, quem puder colocar aqui como que atua, que área que atua hoje, né, isso também nos aproxima e eu também me ajuda a entender com quem que eu estou falando, para alinhar também a minha fala. Então, como eu vim dizendo, assim que eu me formei em pedagogia, lá, assim que eu me formei em pedagogia, eu nunca parei de estudar, né, eu sou mesmo apaixonada por conhecimento, por estudos, e fiz uma especialização em educação para o pensar, na PUC, aqui em São Paulo, que foi muito interessante, porque me abriu, né, muito leque, uma especialização com esse tema tão interessante, educação, fundamentos de uma educação para o pensar, né, ainda existe esse curso,
e ali eu encontrei com pessoas de outras áreas. Então, nós tínhamos ali, estudando juntos, professores de geografia, havia um engenheiro, professores especialistas, professores polivalentes, então, realmente, pessoas que estavam encantados e querendo refletir, estudar sobre a construção do pensamento crítico, reflexivo. Isso era bem novinha, tinha acabado de me formar em pedagogia, nem tinha tirado o diploma ainda, já estava fazendo especialização, depois fiz outros cursos, e mais tarde fiz uma especialização em alfabetização, lá no Instituto Vera Cruz, junto com o Lino de Macedo, até uma Vaz, tive o prazer de ter a Bia Gouveia como minha professora de orientadora do trabalho, né, da monografia, e ali nasceu o Trocando Ideias, que hoje é o espaço onde eu desenvolvo formação para professores. Hoje eu não estou mais diretamente em sala de aula, eu tenho atuado como formadora, e também com consultoria, convido vocês a conhecer, né, o Trocando Ideias, que se propõe a isso, a abrir espaço para a gente discutir, falar sobre educação, falar sobre formação de pessoas. E me aventurei aí no mestrado, fui parar lá na psicologia escolar, quem me puxou ali foi a minha, que já tinha sido minha coordenadora num colégio aqui em São Bernardo, e a gente se reencontrou, você vê como a educação, né, acho que a profissão tem isso de bonito, de reencontros e encontros, e lá eu fui fazer, eu tive o prazer de fazer o mestrado ali com ela como orientadora, a Luciana Maria Caetano, que eu sempre cito muito ela, autora de livros e estudiosa da parentalidade. Ela também é educadora, pedagoga, e está lá à frente como livre docente do PSA, né, que é a parte de psicologia e aprendizagem da USP. Eu trago essas imagens, como eu dizia, para lembrar das minhas dimensões, porque hoje eu estou aqui atuando como formadora, mas eu, né, sou professora, sou mãe, sou esposa, atuando como formadora ali na outra imagem. Eu não sei quantos aqui têm crianças em casa, mas a gente se apega às fotos, porque essa imagem aqui já está desatualizada, mas a gente se apega a elas. Aqui vocês podem ver o meu mais novo no meu colo, né, que com 2 anos ele está com 11, e o meu mais velho, aquele fofo ali, acabou de fazer 15. Mas a foto vai ficar aí, porque eu acho que ela remete a tantas coisas, inclusive a lembrar que dentro de um adolescente também vive uma criança, né? Dentro de um pré-adolescente, de um mocinho, também vive uma criança, um filho, e eu acho que essas imagens me ajudam a lembrar disso, né? Dentro de cada formador ali naquela roda, existe também uma criança que estava ali naquela roda de leitura, né? Então, que a gente possa realmente estabelecer aqui um espaço disso, de refletirmos sobre o nosso processo, né? Quando a gente fala de relações interpessoais, não dá para falar das relações que acontecem dentro de uma sala de aula sem pensar, sem refletir de alguma forma nas relações que a gente estabelece com as pessoas no nosso cotidiano, né? Com os nossos pares, com os nossos colegas, com os nossos... se alguém aqui atua como coordenador com os professores ou com os chefes e assim por diante. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se vocês colocaram alguma coisa. Vocês continuam quietinhos. Tem educadora aqui em formação, né? Tá aí na educação ambiental, que bacana. Professora, educação profissional, gastronomia. Olha que maravilha. Eu preciso conversar com meu marido, que ele é louco para fazer gastronomia. Ele se aventura a fazer umas coisas aqui em casa. Abriu até um canal aí que ele compartilha coisas, Rosimeire. Professora na área de enfermagem. Quem mais, gente? Me conta, deixa eu conhecer um pouquinho esse grupo. Quem quiser ligar o microfone para contar, se não quer escrever. Vocês vão ficar quietinhos mesmo? Vou seguindo, então. Fiquem à vontade, tá bom? Se quiser contar depois. Ah lá, coordenadora de curso de pedagogia. Olha que bacana, olha que grupo. Já deu para perceber que temos um grupo bem heterogêneo aqui. Isso é muito bom. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade enquanto grupo de partilha, de troca, para que, de fato, esse workshop faça sentido para todos, tá bom? Contem com vocês. Acho que essas conexões que vocês possam vir a fazer durante o workshop, enquanto eu estiver falando aqui de algumas questões do desenvolvimento humano,
é muito interessante, vai me ajudar bastante até a pensar em outras ações, né? Como é que essa questão toda do estudo do desenvolvimento humano, como é que as pessoas aprendem, como é que elas se relacionam, de que forma que isso também impacta aí na atuação de vocês nessas diversas áreas, tá bom? Bom, as ideias que vão permear aqui o nosso encontro, nós vamos falar, eu pretendo, né, traçar aqui uma conversa e passar por essas dimensões, né, por essas ideias de aprendizagem, de desenvolvimento humano, das relações interpessoais e da convivência. Vocês poderiam escrever ou abrir o áudio para me contar por que vocês escolheram esse workshop, o que chamou a atenção? O que vocês esperam encontrar por aqui? Por que vocês caíram aqui e falaram, vou para esse workshop? Não sei se alguém também, de repente, já me conhecia por aí, de repente também, porque a gente divulgou bastante aqui em São Caetano. Me Oi, conta. Thaís. Oi, Rita. Eu estou aqui porque o fato de eu estar como coordenadora, né, da pedagogia, eu procuro sempre estar participando, e este congresso, assim, está maravilhoso. Então, os assuntos foram muito bem selecionados, eu acho que a gente aprende, a gente compartilha, e o crescimento nosso continua, né? Eu já não sou mais uma criança, uma menina, porém, tudo que eu posso aprender ainda tenho espaço para contribuir com as minhas garotas lá na faculdade. Que bom, você então aqui já adiantou alguns slides, Rita, porque você está dentro dessa concepção de aprendizagem e de desenvolvimento humano, que como eu acredita que nós estamos sempre em desenvolvimento, né? Sim. Até o último respiro nós estamos em desenvolvimento, nós estamos aprendendo, nós temos essa capacidade realmente humana, né, de aprender e estamos em desenvolvimento. Fato que quando tem uma fase ali do desenvolvimento humano que isso é muito forte, que as coisas se dão de uma forma muito rápida, muito intensa, né, na primeira infância, no entanto, a gente não pode negar essa questão, essa condição humana, né, de estamos em desenvolvimento. Então, que bom, é muito bom poder contar com você e com que você possa também fazer essas relações dessas aprendizagens com a sua realidade. A Angélica também colocou aqui que é coordenadora, Escola de Formação Profissional. Olha, eletromecânica. Vamos lá, gente, que maravilha. Podem ir escrevendo, tá? Se a Tainá quiser ajudar, quiser lendo, fica à vontade também. A questão da formação de enfermagem, que interessante saber que as discussões sobre relações interpessoais já estão permeando também nessa área. Fico muito feliz, assim, entusiasmada de saber, né, dessa questão. Eu atuo hoje como, uma das coisas que eu faço é atuar como assessora de formação profissional aqui da rede em São Caetano do Sul, e eu tenho percebido que outras áreas realmente têm buscado palestras ou cursos, workshop, que trate da questão, eu falo muito de mediação de conflitos também, né, que está dentro desse grande guarda-chuva, relações interpessoais, tem muitas coisas ali, né, dentro desse tema, e construção de regras, mediação de conflitos, linguagem que a gente utiliza para mediar e para nos comunicarmos também faz parte desse grupo, né, dessa grande temática. Muito bom. São indispensáveis. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu cortei alguém com o microfone. Então, vamos lá. Sim? Não? A proposta, então, desse encontro, só para situar, né, a todos, aí, é promover essa reflexão sobre a atuação de educadores para que seja pautada intervenções coerentes com o propósito de desenvolver a autonomia emocional, cognitiva, social e moral dos estudantes. E é que eu já faço essa adaptação, né, para que vocês que estão atuando em outras áreas, eu acredito que a gente possa fazer essa reflexão na atuação também de outros profissionais, pensando também como é que esse papel hoje que você exerce
de que forma que você pode exercer esse papel, ainda que não dentro da escola, mas que você busque por estratégias coerentes, né, com esse grande objetivo que todo mundo tem, que é desenvolver autonomia. Por mais que nós trabalhemos, vocês podem até trabalhar com adultos, mas nós sabemos que muitos adultos não têm autonomia, né, para autogestão, para gerir as suas demandas, para gerir os seus sentimentos. Então, isso também vai, eu acredito, que contribuir com essas outras áreas, essas outras frentes, tá? Refletir sobre, aqui sim, um pouco maior esse foco no papel da escola, como na formação das pessoas. Qual que é o papel, né, da escola, da educação formal na formação das pessoas, e saber estabelecer relações de respeito mútuo e desenvolver estratégias de comunicação não violenta. É o que eu pretendo aqui avançar com vocês, né? Vocês que atuam em outras áreas, também são convidados a pensar comigo, né? A lembrança que vocês têm de escola, o que vocês imaginam, assim, o que vocês diriam, né? Escola é lugar de quê? Eu vou colocar o link aqui para vocês desse Jamboard. Se vocês puderem, quem estiver no computador, deixa eu só pegar o link aqui. Quem estiver no computador, entrar lá é muito fácil, uma ferramenta bem tranquila, vocês vão ver que não precisa fazer login, né? Tentem, por favor. Quem não conseguir, pode escrever aqui no chat, a gente passa lá para a lousa. Rita, o seu microfone está ligado, não sei se você quer comentar algo. Está pulando um pouquinho o som. E eu vou fechar aqui essa escola, lugar de viver. Quem não conseguir colocar lá, pode colocar aqui que a gente passa para lá, tá bom? Deixa eu abrir eu vou compartilhar com vocês a janela. Vocês vão ver uma lousa interativa sendo construída. Apareceu, né? Vocês já estão vendo. Então, opa, não é esse, gente, passei o errado. Me perdoe, espera um pouquinho só. Deixa eu pegar outro link aqui, que não era esse, não. Esse aqui nós vamos fazer depois, tá bom? Só um minutinho. É o Padlet agora. Eu que me atrapalhei, apertei o outro link aqui. Vou colocar aqui para vocês. Esse segundo, tá? Por favor, desconsiderem o anterior que a gente vai usar depois. Vê se vocês conseguem entrar. Esse é um Padlet. Vocês já utilizaram essa ferramenta? Ela também é muito bacana. Acho que também serve aqui o workshop para a gente aprender algumas ferramentas, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Que tem escola é lugar de... Acharam? Estou visualizando. Então, lá vocês vão colocar, aperta lá no mais, onde tem um mais rosinha lá embaixo, com uma canetinha de edição, né? E aí, automaticamente, vai abrir como se fosse um espaço de bate-papo, de mensagem. E ali você coloca, escolhe o lugar de quê? Né? Não precisa... alguém colocou aqui viver. Não precisa ser texto grande, pode ser uma palavra só. E aí vocês vão vendo o nosso painel sendo construído. Brincar, isso mesmo, não precisa pôr o nome, só a resposta. Pode colocar mais do que uma, tá? Se lembrar de outra, pode escrever mais alguma coisa. Rita, abrir espaço para conversar, né? Tomada de consciência, para se colocar no lugar do outro. Eu tenho alguns cursos que eu falo só de conflito, e eu costumo dizer que o conflito é ótimo, é uma maravilha. Porque o conflito, ele é a grande oportunidade para essa, né, provocação, para essa reflexão, para a gente se colocar no lugar de outras pessoas, ver outras perspectivas. Então, quando bem mediado, aproveitado, o currículo é uma maravilha, vale a pena. Lugar de interagir, muito bom.
ter contato com as pessoas e realidades diferentes. Essa é a memória que vocês têm, para quem já não atua mais na escola, o que vocês se lembram? Escola é lugar de quê? Que memória que vem na sua memória enquanto estudante? Conhecimento. Veio lembranças, pensamentos ruins também, será? A gente está com medo de colocar? Desafios. Superação. É isso aí. Crescimento. Aí, se a Tainá puder ajudando a colocar esses que estão no chat, eu agradeço. Eu vou interromper aqui essa janela, enfrentamento, mas vai ficar disponível lá, tá bom? Vocês podem deixar a janela de vocês aberta e escrevendo alguns insights que vão surgindo durante o nosso workshop, fiquem à vontade. Só vou interromper esse aqui para voltar para a minha tela de apresentação. Vamos lá. Bom, pensando sobre todas essas questões que envolvem, né, a escola, deixa eu só pôr aqui para vocês. Trazendo uma perspectiva um pouquinho teórico aqui para a gente, para que a gente possa começar, né, de um mesmo lugar. Eu acho que é importante a gente falar sobre concepções de desenvolvimento, para que vocês também possam pensar e entrar dentro desse mundo, de onde é que eu falo, né, de onde é que nós estamos falando, pensando sobre aprendizagem, sobre convivência, sobre relações interpessoais. E aí nós temos algumas concepções de desenvolvimento, que a gente precisa relembrar quem estudou isso, ou conhecer, porque todas as nossas ações, as nossas decisões, tomadas de decisões que nós temos ali, tanto Estou ouvindo um som, não sei se é o microfone de alguém que está aberto. Essas nossas tomadas de decisões da nossa prática, elas refletem, de alguma forma, uma concepção de pessoa, de desenvolvimento humano que se tem. Só que isso nem sempre é consciente, né? Muitas vezes as nossas ações, especialmente quando a gente pensa num espaço escolar, a gente acaba reproduzindo algumas coisas, isso também dentro de uma educação familiar, né? Muitas vezes você reproduz ou vai aquilo que você, de certa forma, viveu, de certa forma, aprendeu. Então, acho que hoje também é um momento para que a gente possa tomar consciência de algumas ações e saber que elas estão, de alguma forma, refletindo uma concepção de desenvolvimento, de aprendizagem, né, de pessoa. E aí nós temos três grandes concepções, né, que interferiram e que impactaram muito nas relações interpessoais e na educação em si, que, não sei se vocês vão se lembrar, nossa, eu já vi essa palavra, eu já li sobre isso, eu estudei, não é? Que são essas concepções, o inatismo, o empirismo e o interacionismo. Não sei o quanto que vocês estão aí acionando algumas coisas no conhecimento de vocês. Então, o inatismo era uma ideia de que as pessoas já nascem, né, é inato, inatismo porque é inato, então já está posto, está pronto. Então, são aquelas ideias, quem lembra de alguma ideia que percebe isso na fala? Se vocês conseguirem fazer algumas relações, podem escrever aqui que eu vou acompanhando, né? Então, tem algumas ideias que a gente escuta em rodas de conversa, ou na escola, com os colegas, que refletem uma ideia inatista de desenvolvimento, que a pessoa já nasceu, né? Quem conhece, tem até algumas ditos populares que refletem isso. Alguém lembra de algum? Que é inato, que já nasceu. Estou lembrando de alguma, pode ligar o microfone se quiser. Que reflete essa concepção de aprendizagem, de desenvolvimento, na verdade, né? Tem muitas coisas voltadas àquilo que já... Então, o inatismo está a priori, já tá pronto. Então, o papel da educação em si seria vir à tona, né? Fazer com que esse conhecimento, ou que essas habilidades, que já a pessoa já nasce com elas, pudessem ser
vir à tona, né? Pudessem aí se desenvolver. Não pensar em nenhuma fala que vocês percebem que reflete essa ideia? Estão com receio de falar? Não fiquem com receio de falar. Já escutaram algo assim? Ih, não tem jeito. Ah, vixe. Já. Ih, né? E nasceu assim, como é que é, gente? Tem até música que traz essa ideia, né? Que já está posto, que já nasceu assim, que não tem mais jeito. Né? Ou que nasceu bom para isso. Fala, Rosimeire. Pau que nasce torto, morre torto. Isso mesmo. E minha mãe também fala sempre assim, que também tem a ver com o inatismo, né? Que vergonha é para quem tem, você não adquire. Então, é como se você já nascesse com ela, com caráter. Isso, perfeito. Essa ideia de que tá ali, né? Ou está ou não está. E aí nós temos uma outra frente, uma outra concepção que vai dizer assim, não pode ser. Né? Não pode ser. Será que as pessoas não têm a capacidade de aprender ou de desenvolver alguma habilidade? E aí vem o empirismo, que já é uma ideia que você também deve ter escutado falar da tábula rasa. Né? Que então nasce sem nem zero e precisa, então, receber informação com uma tábula rasa, que é essa imagem que a gente até tem como uma referência, de que vai, então, depositando informação. Então, precisa colocar e passar muita informação para essa pessoa, para que ela possa conhecer, para que ela possa desenvolver inteligência e ficar aí mais sabido, mais conhecedor. Vocês veem isso nos espaços de vocês, no mundo, algumas ideias que traz que reflete essa concepção de que desconsidera qualquer saber prévio, né, a priori, e sim a necessidade de depositar conhecimento e informação? Vocês já pensaram sobre isso? Já conseguem observar isso no cotidiano? Nas áreas que vocês atuam? Tem um dizer assim também, voltando aos ditos populares. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ai, que maravilha de lembrança, Rosimene, boa! Ou então outra também, junte-se aos bons e torne-se um deles. Né? Você vai adquirindo, aí vai depositando conhecimento, vai aprendendo. Nós temos, assim, muitas áreas ainda hoje que focam muito na questão de quantidade, né, de conteúdo. Não que eu não estou dizendo que isso não é importante, nem tampouco que não há habilidades ali, mas só para a gente entender as forças das concepções, né? E aí vem o interacionismo, que considera, sim, uma carga genética, uma questão de capacidades e de possibilidade do sujeito de se desenvolver, né? Então, existe ali uma questão biológica que precisa estar preservado, ou que precisa ser cuidado. Existe a importância desse espaço, dessas pessoas, ou desses lugares, do que está fora desse sujeito, mas o que para o interacionismo vai proporcionar e oportunizar o conhecimento, a inteligência, digamos assim, é o que está entre esse sujeito e esse objeto de conhecimento, que é a ação. Né? É a ação desse sujeito nesse meio e desse meio sobre ele que vai, então, oportunizar novos conhecimentos. Aqui nós temos o grande pensador, que é o precursor do interacionismo, que é o Piaget, né, Jean Piaget, e tantos outros que foram seguindo e pesquisando nessa mesma linha de interacionismo. Então, nessa concepção, o que acontece? O sujeito, então, se depara com um conhecimento, com algo novo, ele vai assimilar esse algo novo com isso que ele já construiu, né? Então, vocês aqui estão fazendo algum tipo de assimilação do que eu estou falando com a vivência de vocês. E eu, como acredito no interacionismo, me preocupo e quero saber, né, o que vocês já conheceram, porque eu entendo que vocês estão fazendo neurologicamente esse tipo de processo, desse raciocínio, de assimilar.
O que a Thaís está falando com as coisas que eu já li, com as coisas que eu vivencio, porque essa ação de vocês é que vocês então vão passar num processo de acomodação dessas informações em busca de uma equilibração, que para Piaget é isso que explica a inteligência, o que ele queria descobrir, como é que as pessoas conhecem, como é que as pessoas ficam inteligentes, né? Como que nasce o conhecimento, como é que as pessoas aprendem coisas. E aí ele traz essa teoria aí da equilibração. Só que isso é tudo, não é estático, não é uma equilibração que parou, né? Eu fico imaginando aquela pessoa na corda bamba, assim, você se equilibra por alguns segundos, mas isso é dinâmico, é até um movimento que você vai de novo, você desequilibra, assimila e acomoda. Então, aqui, o que acontece? O papel dessa pessoa que vai se relacionar, a questão das interações interpessoais, você deseja favorecer o desenvolvimento da outra pessoa, que ela possa conquistar autonomia, ela vai pensar, então, bom, o que eu preciso fazer para que essa pessoa possa aprender algo novo, né? Seja algo da linha mesmo ali moral, né? De condutas morais, da ética, ou de uma regra, ou de um conhecimento teórico sobre determinada coisa. Qual que é o meu papel? Né? É olhar para esse sujeito como se, ele já sabe, ou ele tem aptidão para isso, o meu papel aqui é descobrir quem tem aptidão quem não tem, ou o meu papel é passar várias informações, e isso já basta, ou o meu papel é provocar, é fazer com que esse sujeito se coloque de uma forma ativa para que ele construa algo novo, né? Então, muda muito o papel desse adulto nas relações interpessoais. Está fazendo sentido para vocês? Manda pelo menos um joinha lá do emoji, gente. Ó, manda um coraçãozinho. Aí, um joinha, apareceu um joinha. E então, nós temos aqui, né, dentro dessa concepção no interacionismo, a ação, né, que é importante. O sujeito, a gente precisa considerar quem é essa pessoa com quem a gente se relaciona. Então, vocês vejam, mas o que a Thaís, a nossa proposta aqui não era relações interpessoais? Sim, mas como é que eu vou falar de relação interpessoal se nós não pararmos para pensar quem é essa pessoa com quem eu me relaciono? Quem é essa pessoa com quem eu estou me relacionando? Como é que ela se desenvolve? Né? Então, é nessa linha de raciocínio que eu gostaria de construir com vocês. É um sujeito que Piaget vai dizer que é o sujeito conhecedor, né? É o sujeito que ele imagina assim, qual é a potência dele, o que ele pode vir a ser, a se desenvolver. E aí, acreditando que ele é um sujeito potente, protagonista, e que eu tenho um papel, então, de ajudá-lo a desequilibrar, a verdade é essa, né? Por isso que vem a afetividade. Afetividade para Piaget no sentido daquilo que te afeta, sabe aquele alfinete que dá uma cutucada, você, meu Deus, né? Faz você se mexer, faz você sair do seu lugar de acomodação para buscar uma nova equilibração. E aí você constrói um conhecimento novo, porque desequilibrou. Eu espero aqui que, de alguma forma, eu afete vocês, né? Num sentido de buscar por uma outra... Peraí, mas será? Então, será que até ontem eu me relacionava com as pessoas de um jeito que, então, não faz sentido? É essa a ideia, né? Porque a partir do momento que a gente toma consciência de algumas ações, é que a gente tem a capacidade e a possibilidade de buscar um novo conhecimento, um conhecimento que faça mais sentido, né? A afetividade também, para Piaget, no sentido, sim, do afeto, né, da questão de que ele diz que é indissociável o desenvolvimento cognitivo intelectual para essas concepções inatista, empirista, eles separavam muito, né, nós temos aí muitos filósofos dessas linhas e tal, que tentavam fragmentar, sabe aquela coisa assim, o coração sente, a cabeça pensa, e parece que o sujeito é um pouco fragmentado. Na perspectiva interacionista, essas nossas dimensões, por isso que eu trouxe aquelas imagens na minha apresentação, elas são indissociáveis. Não dá para você dizer assim, agora né? Sabe aquela ideia que a gente tinha? Eu vou entrar no meu ambiente de trabalho e deixar o meu eu pessoal em casa? Quem acredita nisso ainda? Pode pôr aqui, porque assim, se alguém acreditava antes da pandemia, eu acho que agora está mais difícil acreditar, porque as coisas se misturaram por completo. Vocês estavam escutando agora há pouco um cachorrinho latindo aqui, né, um filho chegando ali, porque é esse movimento de que nós somos seres integrados, né?
Esse pensamento, isso. Sim, porque eu estou trazendo para vocês assim, na hora que nós vamos pensar sobre relações interpessoais, eu preciso tomar uma decisão de concepção de pessoa, né? Se essa pessoa com quem eu me relaciono, ela é uma pessoa integrada, eu estou trazendo, queria que vocês pensassem nessa perspectiva, de um sujeito conhecedor e integrado, que tem as suas dimensões e que elas estão em desenvolvimento ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Desenvolvemos habilidades emocionais ao mesmo tempo que estamos, para Piaget, um sujeito autonomamente moral, que age com a moral autônoma, ou seja, que não precisa de alguém controlando, ou ele não age corretamente, eticamente, por medo de uma punição, porque está sendo gravada, mas ele age de uma forma autônoma, ele se autorregula, ele vai dizer que essa pessoa, ela tem uma questão intelectual muito elaborada, muito avançada, porque ela neurologicamente, né, na dimensão intelectual, ele precisa ponderar várias perspectivas diferentes para tomar a decisão, se ele vai, por exemplo, roubar ou não, se ele vai ter alguma atitude imoral ou não, ele precisa ponderar uma série de possibilidades e de pontos de vista diferentes, entende? Faz sentido pensar na integração? Então tá bom, gente, pode voltar, viu? Se for alguma coisa, não, peraí que deu nó aqui, a gente volta, tá bom? Que bom que chegaram mais pessoas, quem foi chegando, sejam bem-vindos. Rosimeire, você quer falar algo? Tá com a mãozinha levantada. Não? Era o joinha que você queria mandar? Não, na verdade é que eu estou cansada, essa hora eu já estou morta com farofa. É o dia todo trabalhando, então eu estou assistindo deitadinha na minha cama. Não, é Mas porque tô ficou uma mão. muito. Fica em paz. Não, é porque ficou uma mãozinha desse nosso Meet, às vezes tem uns sinais, aí ficou uma mãozinha levantada. Fica tranquila. Era só para saber se você queria comentar alguma coisa. Não, Então, tá ótimo. eu vou trazer aqui para vocês um conceito de desenvolvimento que está lá no meu trabalho na minha pesquisa de mestrado. Depois, quem tiver interesse, escrevam para mim que eu mando, né? Tem o link disponível, tá lá na biblioteca da USP, quem tiver interesse dessas questões, que às vezes eu vou dando ideias e sugerindo materiais, e depois esqueço. Vocês podem me procurar e me cobrar, tá? Então, aqui nós estamos nessa perspectiva de que o desenvolvimento, ele é esse processo contínuo, que nós conversamos aqui até a partir da fala da Rita, né? O conhecimento moral e social da criança, ele é construído por ela mesma, né, das pessoas, dentro de um meio social, interagindo com os adultos e com os seus pares, por meio das relações que ela vai estabelecer. Então, para o interacionista, nas relações, por meio das e nas relações que as pessoas vão aprender tudo, né? Vão pensar sobre questões tanto de conhecimento mesmo teórico e conceitos adquiridos aí ao longo da história da humanidade, nas relações. Ela vai construir, por exemplo, construção do número, né? Também nas relações, agindo sobre aquelas questões, atuando, pensando. Ela vai aprender sobre convivência ética, convivendo nas relações, pensando sobre as relações, né? Então, por isso que, a partir dessas pesquisas, dessa concepção que Piaget traz, dessa perspectiva de desenvolvimento, que outras áreas vão ser impactadas. Não sei se vocês sabem, mas ele era biólogo, não era nem ligado à questão da educação em si, né? Ele era um biólogo, estudioso de moluscos, e ele queria entender como é que o ser humano aprende, né? Agora, quando ele traz essa comprovação por meio de pesquisa de toda essa questão da equilibração e da importância desse sujeito ser provocado, afetado, pensar sobre as questões, isso impacta pessoas de todas as áreas. Falam, peraí, né? Puxa vida,
Se é assim que o sujeito aprende, eu não posso continuar ensinando matemática, por exemplo, só colocando ali conteúdo na cabeça dessas pessoas, dessas crianças, só expondo, só fazendo com que mecanicamente elas fiquem num sistema bem empírica, né, por memorização e por repetição. Ela pode até aprender, mas ela não está construindo a noção de número, ela não vai nunca ser autônoma, com autonomia cognitiva de aplicar, por exemplo, determinados conteúdos para solucionar problemas da vida real, né? Então, aí isso impacta a forma, por exemplo, que as pessoas começaram a ver em outros pesquisadores, que é importante aqui a Constance Camus, que fala assim, peraí, então eu tenho que descobrir como é que a criança constrói o número, e aí vai descobrindo que também é interagindo, né? Interagindo não é só com as pessoas, mas com o objeto de estudo, interagindo com o número, pensando nessa questão concreta das coisas, né? Quem aqui atua com adultos, alguns colocaram aqui, né, até a área de enfermagem e eletromecânica, por exemplo, eu gostaria de saber como é que vocês estão fazendo a relação disso tudo, porque para mim faz muito sentido, né? O adulto também precisa ser colocado para pensar sobre essas coisas, para construir internamente alguns conceitos, né? Claro que com uma bagagem muito maior, com vícios, talvez, isso aí talvez possa trazer outros desafios na hora de pensar na formação dos adultos, mas depois vocês me colocam aqui, escreve se isso faz sentido, se isso pode ajudá-los a pensar em boas intervenções, né? E aí eu queria avançar um pouquinho e pensar sobre conviver, né? Então, como é que nós nos relacionamos com os outros? Como é que eu estabeleço uma relação com a outra pessoa? Esse eu e o outro, né? Pensando aí nessa via de mão dupla, né? O quanto que o outro impacta na nossa formação também, enquanto pessoas. Nessa linha, a Piaget também vai dizer algo muito profundo a respeito da personalidade, né? Da construção da personalidade. Que a gente constrói a nossa personalidade no encontro com o outro, né? Muitas vezes o outro nos conhece, né? E sabe algumas coisas sobre nós mesmos que nem a gente sabe. Eu falo que essa nossa novo formato aqui de interação, que é essa interação via câmeras, né, nos força a olhar um pouquinho mais para a gente, né? Falo que quem aqui fica com a janelinha aberta e fica olhando para os outros? Parece que a gente fica olhando só para a gente mesmo. Mas a vida não é muito assim, na realidade, né? Dificilmente nós nos olhamos ao longo do dia. É o outro quem nos olha, né? E é essa reação do outro que vai moldando também a nossa personalidade, porque a gente começa a se regular. Pensa numa criança bem pequena, né? Conforme essa reação, até da criança maior, do adolescente, a reação do outro mediante as minhas ações é que de alguma forma me ajuda a me regular. Se teve aprovação, se não teve, se teve um reforço positivo, um reforço negativo, e essa reação do outro é que me ajuda a fazer isso internamente, essa regulação. Tudo bem, gente, até aqui? Então, aqui, né, nessa convivência com o outro, nós precisamos pensar no papel do adulto, a importância do papel de um adulto que sabe ali, né, o que está fazendo. O papel dos pares é importantíssimo. Há coisas que nós só aprendemos com os nossos pares. Eu falo que eu mostrei aqui para vocês um pouquinho essa minha trajetória, que eu gosto de estudar e sempre fui fazer curso fora das escolas, mas com quem eu mais aprendi era com os meus pares. Era ali na escola, batendo na porta do colega, perguntando o que estava fazendo, o que deu certo, o que não deu certo. Então, a importância de pensar em oportunidade para que sejam os adolescentes, ou os adultos, ou as crianças com quem vocês trabalham, que eles possam interagir entre eles, né? Há um saber, há uma construção, um desenvolvimento aí de conhecimento muito próprio desse núcleo entre os pares, né? A importância do adulto, mas a importância também, e a gente fica super preocupado, assim, quando a gente percebe que na escola, muitas vezes, essa interação entre os pares, ela é
diminuída, ela é podada, ela é muito controlada por fatores externos, por adultos, né, que estão ali em outro lugar. Por quê? Porque a gente entende que essa interação entre os pares, ela é muito valiosa, ela é muito importante, tá? E a comunicação. Então, quando a gente pensa em relacionamento, a gente também precisa pensar, não tem como fugir dessa questão de como é que nós nos comunicamos, como é que a gente comunica o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, o que a gente deseja, né? Será que a gente consegue usar uma linguagem assertiva e fazer essa comunicação, essa ideia, chegar ao outro de uma forma saudável, limpa, né, construtiva e educativa? Porque muitas vezes o que a gente observa é que a nossa comunicação, na hora de falar sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, ela é muito mais acusativa, né, de culpabilizar o outro, ou de julgar o outro, e pouco a gente desenvolveu ao longo da nossa vida a habilidade de falarmos sobre nós. Então, por isso que é tão difícil quando a gente pensa na questão de mediação de conflitos, porque nós muitas vezes não aprendemos dessa forma, né? Nesses cursos que eu tenho dado, muitos exemplos vão surgindo. Hoje a gente não tem tanto tempo, mas espero que a gente possa continuar, né, conversando, pensando, estudando juntos em outras oportunidades. E a gente traz muito exemplo da prática, né, da vida pessoal, quanto que nós temos dificuldade de falar sobre as nossas ideias, pensamentos e sentimentos sem ofender o outro. E depois a gente quer que as crianças saibam fazer isso, né? Quando elas ainda precisam muito de modelos, de exemplos, de um bom mediador para conseguir fazer todas essas coisas. Bom, aqui eu já falei, tá? Essa questão realmente de uma ideia central, que todas as interações, elas vão impactar o desenvolvimento, então a gente precisa tomar essa consciência. Toda interação que existe, seja ela da pessoa com as crianças, com os seus pares, com os adultos, ela vai impactar a experiência moral e social. Por isso que eu trago aqui a defesa realmente da escola como um espaço muito propício, né, e também com uma grande responsabilidade ao mesmo tempo, porque é esse espaço de interação com os diferentes, de interação com regras sociais ou com espaço social que nós não teríamos se ficássemos só com a nossa casa, né? Alguns teóricos vão dizer que a escola é esse espaço intermediário entre o espaço privado, que tem ali as suas regras, os seus valores estruturantes, né, seu espaço privado, e o espaço público. A escola é esse espaço intermediário, então, ela tem esse espaço privilegiado de vida social, de aprendizagem, de convivência ética e social, tá? Aqui eu já falei do afeto, deixa eu avançar um pouquinho para vocês não ficarem cansados. Como é que vocês estão por aí, tudo bem? Então, a criança, ela, então, né, a Gisela Washkop, eu vou trazer aqui essa autora, ela se desenvolve por essa experiência social, né, nas interações que ela estabelece. E se a gente for pegar essa ideia de que nós estamos em desenvolvimento ainda na vida adulta, até o resto da vida, nós também estamos aí desenvolvendo experiências e compreendendo como é que essas experiências sociais acontecem nas interações que a gente estabelece. Por isso que quando tem esses ditos populares, é verdade, tem uma questão, um peso, né, da importância das pessoas com quem a gente convive. A questão isso não é o suficiente para a pessoa ser X ou Y, porque existe algo entre essa, que é a ação, né? É a ação, por isso que ninguém é igualzinho a ninguém, né? Você fala, nossa, mas são gêmeos, é o mesmo filho, da mesma família, teve a mesma interação, e por que tem uma reação diferente? O interacionismo vai explicar isso, né? Porque tem algo que é regulado por esse sujeito internamente que é próprio dele. Como ele vai absorver e administrar situações externas, como é que ele vai acomodar, assimilar e equilibrar, é único, é particular de cada sujeito. E aí eu vou dizer uma coisa, né, que eu preciso dizer. Nós que atuamos de alguma forma, direta ou indiretamente, com a formação das pessoas, de uma forma, se vocês atuam formalmente ou informalmente com a formação das pessoas, nós não temos o controle sobre essa aprendizagem, né? Sinto dizer, ou
feliz em dizer que nós não temos o controle sobre esse desenvolvimento, sobre essa aprendizagem. Eu estou aqui fazendo um baita esforço para que vocês possam pensar e construir esses conhecimentos que para mim fazem sentido, mas eu não tenho como controlar isso, né? Não é o suficiente expor aqui, explanar todas as questões, porque vai depender das experiências que vocês têm, das relações que vocês estão fazendo internamente, do quanto que isso vocês vão conseguir aplicar, assimilar, acomodar e aplicar na sua vida pessoal e profissional. Tudo bem? Então, agora a convivência. Escrevam aqui para mim, por favor, para ninguém dormir, né? Não por enquanto, depois nós vamos dormir. Convivência implica em quê? Pode colocar numa palavra, numa frase. Convivência com as pessoas implica em quê? Conviver, que consequência que a convivência ela traz? Vamos lá? Vou fazer chamada. Respeito, adaptação. O que mais? Olha lá, ceder, interação, empatia. Mudança. Aprendizado. O que mais? Dividir. Compartilhar ideias. Boa. Deixa eu ver aqui o que eu pensei. Afeto. Como, né? Como pensar em convivência sem pensar em afetividade? Bem lembrado, Fátima. Algumas outras ideias aqui, algumas que vão de encontro com o que vocês pensaram. Implica em emoções, né? Convivência implica em conflito, entende? Porque você está entrando em contato com o outro, né? Essa relação implica, sim, em conflitos. O conflito, ele é inerente ao ser humano. Não tem escapatória. Nós somos construtores aí, criadores de conflitos. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com eles, né? Convivência implica em regras, não é? Precisamos aí de regras de convivência, de regras que vão regularizar, de alguma forma, essas ações, esses sentimentos, esses pensamentos, essas ações, né? Convivência implica em negociação, que é um pouco que vocês colocaram aqui, ó. Dividir, vocês colocaram ceder, adaptar, compartilhar ideias, isso aqui é um processo de negociação, né? Convivência implica nisso. Escuta, autorregulação, não é? Então, assim, eu preciso pensar em formas de contribuir com que o outro aprenda a se autorregular, a regular suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, em favor dessa ideia do coletivo. Então, quando a gente pensa em relações interpessoais, conviver e aprender, que é o nosso tema aqui, eu gostaria que nós construíssemos essa ideia de comunidade, de cooperação, né? Às vezes a gente foca muito nas questões dos problemas que existem ali nas relações, e a gente precisa investir numa construção de tomada de consciência desse eu, que não sou eu sozinho, que faço parte de um coletivo. Então, pensar num ambiente de trabalho, um ambiente de aprendizagem, seja ele qual for, pode ser um ambiente familiar, mas que tenha como base a ideia de cooperação, né, de comunidade, de coletividade. Então, quando a gente consegue investir nisso, para que as pessoas possam pensar nessa ideia coletiva, a gente consegue construir um ambiente muito favorável ao desenvolvimento pleno, né? Então, eu falo que eu não consigo controlar o outro, né? Formar o outro como se... Eu não tenho essa ideia, não acredito nisso. Como se ele fosse ali uma tábula, uma massinha, e eu vou moldá-lo, né? Conforme o meu desejo, a minha visão de correto. Eu não acredito nisso. Onde eu posso investir é na construção desse ambiente
desse ambiente, desse espaço favorável para que esse sujeito, que essa pessoa possa desenvolver e se autorregular, né, nas suas emoções, entendendo que, bom, eu não posso fazer aquilo que só o que eu quiser, né, porque a minha ação afeta o outro. E isso, gente, é uma ideia moral, né? A moralidade, ela está justamente nessa questão de como é que eu para Piaget, moral é uma lista de regras, né? Você tem ali as normatividades, mas o que é a moralidade para Piaget? Moral, tá bom, são as regras, mas a moralidade para Piaget é o respeito que eu adquiro por essas regras, é o entendimento de que quando eu internalizo os princípios daquilo que sustenta aquela regra, né? Então, independente de alguém mandar, ou me controlar, ou me dar um prêmio, ou mesmo me ameaçar, né, alguma coisa, eu vou agir de uma forma correta, porque eu entendi essa questão da cooperatividade, dessa comunidade, de como que a minha ação, ela vai interferir no outro, essa preocupação com o outro, ela é ética, ela é dentro do âmbito moral. Vamos pensar um pouquinho de quem é essa pessoa com que a gente se relaciona? Assim, pensando nessa pessoa ainda criança, vocês topam? Vou pôr um vídeo? Sim? Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu tirar aqui. E vou compartilhar a tela do... Esse aqui é muito bacana esse vídeo para ser utilizado aí. Tem a Cloud Lesson, né? Como fazer nuvens. Vocês estão vendo a tela já, né? Eu só preciso testar se o som... Ouvindo uma musiquinha? O que vocês acharam? Agora eu quero ouvi-los. Se quem puder abrir a câmera para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Conheciam esse vídeo? Esse vídeo vale a pena assistir de novo. Tem muitos detalhes. Eu queria ver o que vocês conseguiram ver à primeira vista, né? Assim, o que saltou. Eu já vi muitas coisas, porque essas conversas vão me ajudando a ver coisas que eu não consegui ver sozinha. O que chamou a atenção desse vídeo? Ensinar por imitação, por descoberta. Explica um pouco, Fátima. No sentido desse adulto que foi modelo, né? Ele tinha uma missão ali, esse adulto que nós não sabemos qual que é a relação entre eles, mas é um adulto que tinha um propósito ali de ensinar algo, não é? O que ele pretendia ensinar?
Não? Não marcou nada, gente? Fernanda, pode falar? Oi, boa noite, todos me ouvem? Sim. Ai, que bom. Bom, obrigada, professora, pela oportunidade de falar. Bom, a princípio, o que eu percebo foi o que você mencionou, que foi a intenção do personagem mais velho de passar o conhecimento de como fazer nuvens para o mais novo, mas a partir de uma adversidade, né, na tentativa de aprender e de fazer, naquele incidente que ocorreu, um problema se transformou numa oportunidade de fazer de uma forma diferente, né? Então, a criança, mesmo com a frustração, acredito, de ter visto que o objeto não era mais como deveria ser, ele encontrou maneiras de consertar e, a partir disso, ele trouxe uma nova perspectiva para aquela situação. E aí, o adulto, por sua vez, considerou que aquilo era uma alternativa válida e juntos eles descobriram novas formas de fazer diferentes formatos de nuvens. Nossa, muito boa a sua leitura, né? Não sei quem mais gostaria de comentar em cima da fala da Fernanda, mas o quanto que você traz realmente muitos aspectos importantíssimos ali dessa relação e do papel de cada um, né? Você trouxe essa ideia, inclusive da frustração, não sei se vocês perceberam, mas no vídeo não é, ai, que legal, quebrou, né? O objeto ali de trabalho tão importante para fazer nuvem, então você percebe a frustração tanto por parte dessa criança, quanto por parte desse adulto, né? Que também se sente frustrado, afinal de contas, ele tinha um planejamento, e essa diversidade, esse saber da habilidade, talvez, que esse menino tivesse naquele momento, não era suficiente para ele soprar, para ele aprender a fazer nuvens. Muito boa. O que mais? Ensinar a criança a ter criatividade para alcançar seus objetivos. Então, de alguma forma, essa criança, ela pensa numa solução para o problema, né? E olha que interessante, existe espaço para isso. Queria que vocês pensassem um pouquinho nessa relação. O que está por detrás dessa relação entre esse adulto e essa criança, para que naquele momento que ela quebra o objeto, qual que foi a reação dela? Ficou frustrada, mas não percebemos ali medo, né? Vou sair correndo, eu fiquei pensando em algumas pessoas que às vezes a gente tem uma relação diferente ali, de coerção, de um respeito unilateral. Será que ele teria essa mesma iniciativa de propor algo novo? Porque ele propõe uma solução, né? E é um adulto que, apesar da frustração de agora o que eu vou fazer, ele dá espaço para que essa criança ou essa outra pessoa também traga uma solução. Não é ele que sai lá resolvendo. Vocês percebem esse movimento? Às vezes o adulto ou quem assume um papel de liderança já viu um problema, preciso sair resolvendo. Ele espera um tempo e ele dá a oportunidade para que esse outro pense sobre uma solução, que às vezes ele mesmo não tinha visualizado antes, não é? Que mais? Quem mais pode abrir o microfone para comentar? Alguém fez a relação desse vídeo, dessa convivência entre esses dois personagens com aquilo que vive, com aquilo que atua? Queria trazer um outro... Fala, Rita. Oi, Thaís. Me desculpa, eu precisei me distrair aqui com um recado do chefe. Mas vamos lá. Devido a isso, eu não prestei muita atenção no vídeo, me perdoa. Mas eu estou querendo comentar o seguinte. Não é a primeira vez que eu ouço hoje nas palestras, né, porque eu assisti várias, a respeito da afetividade, mas num contexto um pouco mais amplo, né, no sentido de afetar, não somente a afetividade no sentido carinho, algo assim. E creio que essa conversa que a gente está tendo aqui, bastante das suas palavras, me parecem serem tranquilas quando a gente trata de estar tendo essas relações interpessoais com as crianças, né? Trabalhando para que elas
consigam se dar bem, aprender a conviver, né? Nesse sentido, eu acho que a gente acaba, parece ser mais fácil. Agora, no meu caso, que eu já vou lá direto com os adultos, é bem mais complexa a coisa, né? Porque aquele que não veio preparado, essa afetividade não é assim, não transborda facilmente. Então, a gente tem que trabalhar muito mais a fundo outros aspectos das relações, porque aí entram uma série de negatividade, de descrenças, relações negativas, é um desrespeito, eu tenho casos de desrespeito com mais velhos, então a discriminação, é uma série de questões, né, que a gente também não é o momento de aprofundar. Porém, eu acho que é um assunto um pouco distante, o tratamento dessas relações interpessoais, quando se trata de grupos de pessoas diferentes, né? Então, é essa colocação que eu queria fazer. Não, e é muito pertinente, porque, assim, o que ocorre é que tem que haver coerência, né? Naquilo que a gente espera que esse adulto estabeleça de relação respeitosa com a criança, precisa ser coerente também com essa relação que a gente estabelece, que eles estabelecem entre si, entre os seus pais. Sim, E que verdade. a gente vai partir desse mesmo pressuposto de que essa pessoa, ainda que adulta, ela também precisa mobilizar um saber. Por isso que é o que você fala, não basta muitas vezes ter alguém ali, porque é algo que precisa também ser interno, um movimento de mudança e de busca de querer, não é? Sim. E qual que é o nosso papel? Muitas vezes é pensar em estratégias que vão provocar ou que vão mobilizar afetar nesse sentido, de desacomodar, né, de algumas coisas, fora que existem algumas questões que nós vamos estabelecendo enquanto relações, de dizer assim, o que não dá mais, o que é inegociável. Quando a gente avança um pouquinho nessa proposta de reflexão sobre relações interpessoais, a gente tem um tempo para tratar, por exemplo, encontro, só para falar de estabelecimento de regras, existe um momento muito importante que é assim, o que é inegociável, né? Então, há algumas questões que precisam ser colocadas porque a gente explica o princípio, a gente explica qual é o valor que sustenta aquela ação, aquela regra, e a gente estabelece os limites de dizer, bom, isso é inegociável, quando você traz, por exemplo, questões até de respeito mesmo com o outro, né? Aí a gente começa a colocar essas limitações, e às vezes com o adulto, o que a gente percebe é que justamente por não ter tido um desenvolvimento tão favorável à autonomia, nós temos muitos adultos que são heterônomos, que só agem corretamente se existir uma relação coercitiva. Não sei se vocês conhecem algum adulto assim, né? Aqui em São Caetano não tem, mas por aí tem, né? Adultos que não conseguem realmente autorregular-se, né? Ou compreender a importância dessa comunidade e que só vão agir, talvez, respeitosamente, honestamente, uma série de outras coisas de valores que a gente pode colocar, quando existe alguém regulando, que a gente vai chamar de heteronomia. Então, Rita, também é um processo, né? Até que ponto que esse adulto, porque para Piaget assim, não basta fazer aniversário para conquistar a autonomia. É importante, precisa de uma maturidade, maturação neurológica, sim. Só que eu costumo dizer, não basta você acender soprar lá a velhinha, que agora você já tem autonomia, por exemplo, vamos pensar numa criança menor aí para fazer o seu próprio lanche, para arrumar a sua própria cama. Ela precisa experienciar essa situação. E para o adulto que talvez não tenha vivenciado essas experiências de autorregulação, de convivência, né, ética, de saber o seu papel, das suas funções, das suas atribuições, ele também precisa voltar um pouquinho, a gente tem que voltar um pouquinho no processo para que, aos poucos, ele possa conquistar a autorregulação. Então, às vezes, a gente precisa atuar mais a nossa autoridade de uma forma mais
controle das regras para que aos poucos, porque muitos adultos realmente não têm ali essa questão dessa consciência de coletividade, né? Com certeza é um grande desafio. Alguém quer fazer algum comentário a mais do vídeo? Né? Eu trago esse vídeo para que a gente possa pensar. Fátima, pode falar, por favor. Boa noite a todos. Thaís, eu estou gostando muito da sua exposição, né? Estou achando que você está trazendo muitas formas interrelacionadas, né, de como pensar a questão das relações interpessoais. E nesse pequeno vídeo, né, são muitas observações que nós podemos pensar na questão da escola. Quando o adulto está diante da criança, a criança ela tem o adulto como exemplo, como modelo, como aquele que sabe muito, né, e tem um respeito, né, pelo adulto. Isto se o adulto demonstrar empatia, se o adulto realmente for sensível, receptivo, ter esse envolvimento, né, com o que ele quer e que o outro aprenda. Então, nesse pequeno vídeo, existe uma troca aí muito grande. A bagagem cultural do adulto permitiu pensar que a criança ela poderia fazer algo diferente, mas ele estava ensinando como encher os pulmões para soprar bem forte, para que o ar saísse com uma quantidade grande. É claro que isso não ia acontecer porque os pulmões das crianças são pequenos, então a quantidade de ar não ia ser igual ao dele. E isso aí mostra, assim, que muitas vezes nós pensamos que a criança vai ser capaz de fazer tal qual o adulto. Então, existe aí uma pequena diferença entre a bagagem cultural deste adulto e a pequena bagagem também cultural que a criança tem, que ela está construindo. Né? E às vezes, Fátima... Mas existe uma relação de ensinar e de aprender, porque a criança ela demonstrou uma capacidade de criar, né, algo diferente daquilo que estava ali na frente dela. E ele aceitou essa criatividade. Isso. E mais, ele não só aceitou, como ele motivou ainda mais. Então, existe uma motivação para a criança continuar demonstrando essa capacidade de interpretar, de fazer o novo, né, de fazer o diferente. Eu queria destacar na sua fala, Fátima, essa questão das habilidades, né? Então, assim, você traz muito bem colocada essa questão de uma diferença até de habilidade, de condições, né? Que muitas vezes nós, quanto adultos, criamos uma expectativa quanto ao outro, sem conhecer de fato quais são as habilidades possíveis hoje. E aí eu queria fazer essa relação com a questão que a Rita traz, né? Será, muitas vezes, a nossa expectativa com o adulto também é que ele tenha a atitude ou que já consiga desenvolver determinadas coisas da mesma forma que a gente, né? Porque nós temos essa questão realmente de expectativa, de criar expectativa, poxa, mas eu consigo, mas eu fazia isso quando eu tinha tantos anos, mas eu faço isso, e muitas vezes não basta, né? Como eu dizia, essa questão, você traz a dimensão
de desenvolvimento físico, cognitivo, biológico, mas existe também uma condição de experiência com aquelas questões, né? Então, de repente, se fosse um adulto da mesma idade desse senhor, mas que nunca tinha feito nuvens, pode ser que ele apresentasse dificuldades iguais, entende? E aí, o que a grande beleza do vídeo é justamente ele dar espaço para, bom, o que é que esse outro sujeito com quem eu estou me relacionando aqui é uma criança, mas vamos fazer esse exercício, né? O que ele já é capaz, que habilidade ele tem para me ajudar a fazer nuvem. O que eu queria destacar nesse vídeo que eu gosto muito é que o foco era fazer nuvens, não era? No final, eles estão fazendo o quê? Nuvens. Ele não perdeu o planejamento, o foco e o objetivo que ele tinha. Eles não estão assim, bom, já que ele não consegue, ele quebrou, vamos fazer brigadeiro, né? Eles estão fazendo nuvens, só que o percurso para chegar nisso foi construído em conjunto. Ele somou esse saber dessa criança que deu a sugestão de, opa, deixa eu fazer uma forma diferente, mas o objetivo final era fazer nuvens, e termina o vídeo, como você trouxe essa questão do ensinar e aprender, ela acontece ao mesmo tempo com todas as pessoas envolvidas. É muito bonito porque o senhor ali, esse adulto, ele fica confuso quando ele vê o menino mexendo na forma, porque ele nunca tinha feito aquilo antes. Né? E no final ele experimenta. Depois eu queria que vocês assistissem de novo, vissem o finalzinho. Não sei se vocês pegaram isso, eu demorei para pegar, foram alguns colaboradores e professores que me ajudaram a ver que no final o menininho consegue soprar um coração bem pequenininho, não sei se vocês viram, ele consegue soprar. E quem fez essa forma de coração foi o adulto. Então ele aprendeu a fazer formas. Né? E o menininho também já aprendeu ali a soprar, ainda que pouco. Então, o que ele demonstra com isso? Que partindo do saber, da habilidade que esse menino já tinha, ele conseguiu desenvolver uma nova habilidade. Isso é o puro interacionismo que eu estou trazendo aqui. Não basta ter um bom adulto que tem lá suas ferramentas e tudo perfeito, e tem o céu, e tem... e o menino também sabe soprar, ele tem pulmão. Não basta, porque eu preciso ter a experiência. O tempo de um também não é o mesmo do outro, né? Então, o que nós teríamos ali que cuidar enquanto, de alguma forma, aí, contribuindo com a formação, com o conhecimento das outras pessoas nessas relações, é ter essa escutativa, ter esse olhar atento para ver, bom, onde nós estamos? Como é que eu posso contribuir para que essa pessoa avance e entender que essas nossas expectativas, às vezes, elas não estão bem alinhadas à realidade, né? Compartilhar expectativas é uma coisa que às vezes a gente não faz, a gente já chega, vamos fazer aula de nuvem, né? Mas o que você espera? Teve uma conversa antes? O que você espera de atitude? O que eu posso trazer de preparo para ir para essa aula, digamos assim, né? São esses aspectos todos que eu queria destacar aqui. Eu vou compartilhar de novo a minha tela, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem muita coisa nesse vídeo, né, gente? Rosimeire, vou abrir aqui já para ver o que você colocou. O mais legal de tudo é que quando há o entendimento entre as pessoas, a afetividade se fortalece. Sim, e eu colocaria assim, até o comprometimento, sabe? Muitas vezes a gente não vai conseguir garantir a afetividade, no sentido, as pessoas vão se gostar dessa coisa romantizada da afetividade, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. Mas eu posso, de novo, eu acredito que o que nós podemos fazer é construir, estabelecer um ambiente favorável, um ambiente que tem ali uma nuvem de afetividade, de respeito mútuo, que é o que eu trago aqui, né? Que contagie nesse aspecto de coletividade, de cooperação, entende? Porque aí a pessoa, às vezes, ela não gosta, né, gente? É verdade, às vezes você trabalha com pessoas ou que você não se dá bem, que você não gosta, e criança também é assim. Agora vão ser melhores amigos, vai lá, pede desculpas, abraça e beija. Isso é muito invasivo, porque as relações são muito mais complexas do que isso, né? Agora, se eu entendo o meu papel e essa questão dessa cooperação, dessa coletividade, e de que existem os limites também,
que tem coisas que são inegociáveis, eu não tenho o direito de ofender, eu não tenho o direito de menosprezar, de falar mal, né, de fazer injúrias, eu não tenho o direito disso, e a gente coloca os limites do que é inegociável. Se eu não consigo garantir a afetividade, desse fortalecimento da afetividade que a Rose coloca, pelo menos eu posso forçar ou garantir o comprometimento de cada um na sua ação com esse coletivo, entende? Que bom, Shirley, que você está fazendo relações com a enfermagem, eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Depois você me escreve, depois você anota meu e-mail, quero saber dessas relações e como é que a gente pode fortalecer ainda mais essas discussões, né, com a enfermagem. Eu vou ficar muito feliz em contribuir, quem sabe em outras oportunidades, viu? Então, aqui nós temos que pensar, alguém estava comentando, acho que foi a Fátima, né, analisando, falando um pouquinho do vídeo, e ela trouxe essa questão do respeito, né? E é fato, dentro dessa concepção, existe um período ali do desenvolvimento que é o respeito unilateral, que a criança, que uma pessoa tem. O que é unilateral? Ela tem um respeito cego, assim, por esse adulto, por essa outra pessoa, né? O que Piaget vai dizer? Nós, enquanto adultos, temos que ajudar a criança a superar esse respeito unilateral, para que ela possa estabelecer, nós, né, enquanto adultos, ajudando a estabelecer uma relação de respeito mútuo, que é o que a gente vê que, de alguma forma, esse adulto no vídeo conseguiu, gente. Porque essa criança, de alguma forma, sabia que a ideia dela tinha espaço, né? É assim que a gente demonstra respeito mútuo, muitas vezes, nas pequenas ações, dando valor para a ideia do outro. Será que no nosso ambiente de trabalho, em que momentos, né, eu faço essa pergunta, você demonstra que respeita a pessoa com quem você, esse sujeito com quem você se relaciona, seja ela criança, seja ela adulto? Que forma? Como que você demonstra que, de repente, você está ali numa posição de hierarquia, de liderança? Como que você demonstra que você também respeita, que o respeito é mútuo? Muitas vezes é valorizando uma ideia, né? É dando espaço para que pense, para que ajude na solução. Então, eu falo, quando eu converso com os professores, que a gente precisa avançar nessa questão de lista de combinados, e aí a regra é respeitar. Eu fico provocando para que a gente pense assim, tá, como é que eu exercito o respeito? Como é que eu vivo isso? Me dá um exemplo. Me dá um exemplo da sala de aula, do seu ambiente de trabalho, que é a comprovação do respeito. Porque respeito é um conceito muito abstrato, assim como definir o amor, né? Vamos definir respeito? Então, esse exercício de pensar com essas pessoas com que a gente convive, como é que eu exercito, como é que eu vivo o respeito mútuo, ela é muito mais profunda e que vai impactar muito melhor nessa questão da convivência do que simplesmente falar que precisamos respeitar uns aos outros. Mas como é que eu demonstro que eu te respeito? Se alguém tiver uma ideia que veio à mente, pode escrever aqui, né? Eu já trouxe quando eu valorizo a ideia do outro, eu tô demonstrando que eu respeito. Como mais? Porque aí a gente começa a concretizar essas palavras, que são esses valores, né, que são tão importantes, mas a gente precisa materializar, a gente precisa concretizar isso nas relações, na convivência, senão fica no discurso, e nós sabemos que de discurso todo mundo sabe de cor e salteado, não é assim? Seja adulto ou criança, pergunta para o mais danado lá, ele sabe todas as regras do que pode e que não pode fazer. E as pesquisas, inclusive a minha pesquisa, ela vai indicar que realmente existe um gap, existe entre a teoria, entre a sua ideia mental do que é certo e a ação moral. A ação moral, ela é uma construção muito mais complexa. Tem momentos que você vai agir moralmente, tem momentos que não, mesmo sabendo qual é a regra moral, entende? Vocês ficaram quietinhos de novo, mas espero que estejam fazendo boas relações. Bom, só para a gente sistematizar aqui nesses últimos minutos que nós temos, tá bom? As relações, então, cooperativas, que são essas as relações que vão favorecer tudo isso que a gente tem discutido aqui, do respeito mútuo. Como é que eu desenvolvo, gente, a autonomia, que é o sentido da autorregulação, em uma relação autoritária, coercitiva? Não tem como, é incompatível. Né? É por meio das relações cooperativas que o sujeito tem a possibilidade de
construir toda essa questão de autorregulação moral, emocional, não é? Nossa, o quanto se nós fizéssemos aqui uma conversa, um workshop sobre socioemocional, que tanto se fala hoje, né? Como que você vai se desenvolver, autorregular suas emoções num ambiente que tem sempre alguém dizendo assim, não, não é nada, pronto, já passou, né? Ai, mas eu não ligo, mas nossa, por que tá doendo? Se alguém faz isso comigo, eu não sofro. Ué, mas isso não é empatia, isso não é, ajudar o outro a desenvolver a sua autoconhecimento, se tem sempre um adulto dizendo que, não precisa ter medo, não precisa chorar, né, pronto, já passou. Essas estratégias, elas pouco contribuem para que o outro consiga regular esse sentimento de medo, esse sentimento de raiva, esse sentimento de frustração, porque a criança ali está o próprio adulto. Não sei vocês, mas tem muito adulto que também tem essa questão, né, de um outro alguém que vai sempre distorcer o sentimento. Não, mas deixa para lá. Alguém está lembrando de situações assim? Quer contar? Quando a gente faz esse curso, a gente começa a ver muitas histórias, né, de quanto que a gente vive isso no nosso cotidiano, não é? Num outro, muitas vezes... Então, um caminho das relações cooperativas é, muitas vezes, legitimar o sentimento do outro, a percepção, e aí como é que eu faço com isso, né? Então, quantas vezes que a gente não tem que legitimar, nossa, eu entendo que você está com raiva, entendo que você está triste, mas como é que a gente lida com isso? Então, não é desvalorizar, não está com raiva não está triste não. Não, eu entendo, talvez para mim, a mesma ação, eu não fique triste, não fique com raiva, mas eu entendo que você está com raiva, então o que a gente vai fazer com essa raiva? Como é que nós vamos lidar com ela e expor isso sem ofender, sem agredir, né, sem romper com essas questões que eu trouxe do que é inegociável, né? Ainda que eu esteja com raiva, triste, tudo, não me dá o direito de agredir ao outro, né, verbalmente ou fisicamente. E aí eu preciso destacar que, só um segundinho, Rita, que cooperar não é o mesmo que abrir mão da autoridade. Eu tenho visto muita distorção nesse sentido quando eu falo sobre respeito mútuo e cooperação, as pessoas distorcendo para uma linha de que agora é deixar a criança fazer o que quiser, né, lá no Trocando Ideias, _educação, no Instagram, de vez em quando a gente coloca alguns vídeos, eu convido vocês a ir lá conhecerem, e surgiu muito essa discussão em torno de uma situação que eu estou defendendo o respeito mútuo com bebês, com crianças, e as pessoas entendem que isso, então, é abrir mão da autoridade. Então, a gente precisa destacar que não, né? Nós não podemos abrir mão da autoridade, porque isso é negligenciar, é ser permissivo, isso também traz uma série de danos para a sociedade e para a própria pessoa. A questão é como é que eu exerço a minha autoridade, como é que eu exerço esse poder que nós temos quando somos ali os adultos da relação, ou assumimos um papel de liderança. É isso que vai fazer a diferença. Se eu vou exercer minha autoridade por meio da cooperação, do respeito mútuo, ou por meio do autoritarismo, né, da imposição, da coerção, da ameaça, porque essas ações você pode até conseguir a disciplina, né, ou a ordem, só que é uma escolha que a gente estava pensando lá no começo da nossa conversa, onde é que eu quero chegar? Qual é o papel da educação? Se eu quero contribuir com a formação das pessoas autônomas, essas ações não vão favorecer a autonomia, pelo contrário, vão formar pessoas que vão ser aí adultos, que nós conhecemos, que já até trouxemos aqui para a discussão, que não conseguem entender o seu papel na coletividade e desenvolver a autonomia moral. Fala, Rita. Não sei se você quer. Oi, Thaís. Eu só queria completar e você acabou já fechando essas questões aí. E, na verdade, é oportunidade de dialogar, né? Eu acho que o diálogo pode auxiliar em todos esses fatores. É isso que eu queria completar. Uhum. Sim, justamente de um diálogo que eu acredito que você está pensando aí, que favoreça, né, essa pessoa tomada de consciência do seu papel, e aí também, a partir do diálogo, o estabelecimento dos limites, dos combinados, né, de como é que vai ser daqui para frente. Então, então, nós vamos exercer a autoridade, a diferença é como, né,
explicando, mostrando os princípios, os valores que sustentam, e delimitando ali agora como é que as coisas vão acontecer, né? Deixa eu avançar aqui um pouquinho, só para destacar que nas relações, acho que não só na escola, mas assim, nas relações e na convivência, nós vamos aprender uma série de coisas que eu já trouxe aqui, né? Nós vamos aprender autonomia, nós vamos aprender valores, conhecimento de mundo, justamente por meio do diálogo, da convivência, dos conflitos, né, que acontecem, são oportunidades para aprender, para desenvolver todas essas questões. E aí também eu trago uma ideia do imponderável, né? Tem um livro do Luiz Carlos Menezes, eu não sei se ele está aqui, acho que está no meu escritório do trabalho, que ele traz a educar para o imponderável, né? O nosso papel, muitas vezes, de educar para aquilo que é o desconhecido. A gente não sabe exatamente quais serão os desafios do futuro, né, que essa criança, que esse adolescente vai ter que lidar. Então, uma educação também que vai permitir que esse sujeito construa outros conhecimentos, soluções de problemas que nós não fazemos nem ideia do que podem ser, né? Eu vou precisar pegar, acho que só o carregador do meu computador, mas deixa eu avançar aqui um pouquinho. Só para a gente sistematizar, né? Para não deixar algumas ideias no ar, tá bom? Já estou indo aqui para o nosso encerramento. Então, construir esse ambiente que eu trazia, qual que é a diferença desse ambiente? Existe um ambiente que é controlador, né? Ele é propício para a aprendizagem, da autonomia, do desenvolvimento? Não. Deixa eu pegar, alguém quer comentar alguma coisa? Só para eu pausar aqui um segundo o meu áudio, para eu pegar o carregador. Pode ser? Alguém quer fazer algum comentário? Não, ninguém quis falar nada. Então, esse ambiente, né, que eu já comentei aqui, que tem essas características de um ambiente controlador. Então, existe sempre alguém regulando, um adulto regulando outros, ou assim, que vem aquele controle, aquela regulação sempre de fora. O respeito é unilateral e a relação ela é de coação, muitas vezes baseada nessa questão de ameaças ou de prêmios, né? Que vai criando esse ambiente em que a energia das pessoas que ali convivem, e não só crianças, viu, gente, apesar de estar aqui, mas a energia de todas as pessoas que estão nesse ambiente, ela é contida, ela é frustrada. A pessoa fica ansiosa, ela fica insegura de como agir, porque existe esse ambiente. Alguém conhece um espaço assim? Convive, já conviveu? Conhece alguém que quer contar uma história? Né? Então, esse ambiente aqui, como é que essas pessoas que convivem nesse ambiente são? Né? Elas podem ser até obedientes, mas é obediência regulada por fora. É uma obediência por medo, né? Ou por um desejo de uma recompensa. Ou obediente para agradar essa pessoa com quem ela convive. Ela vai seguindo regras arbitrárias, ela não compreende muito bem para que elas existem, mas ela pode até seguir, né, de uma forma arbitrária. E as atitudes podem até ser socialmente positivas, mas não é uma autonomia moral, ela é para ter aprovação. Então, o que eu costumo perguntar, né, ou me perguntar, e quando não tiver mais o medo? E quando não tiver mais o controle? Quando não houver mais a punição? Será que essa pessoa, então vamos pensar, quando chega na adolescência, ou então muda de emprego, será que ela vai agir socialmente dessa forma positiva? Mesmo assim? O que vocês acham? Porque essa formação, ela pode favorecer a obediência, mas é uma obediência cega que a gente comenta, né? Não autorreguladora. Agora, o ambiente sociomoral desejável, ele tem esse clima de respeito mútuo, a relação ela é de cooperação, as ideias são valorizadas, né? Esse ambiente ele é mais cooperativo, é mais amistoso. O adulto ou esse líder, ele é membro desse grupo.
ele exerce a sua autoridade, mas como parte dessa comunidade, como membro, né, acolhendo, acompanhando, orientando, delimitando também, né, os limites do que é possível ou não, e esse ambiente nem sempre é silencioso, porque a ideia justamente é que essas ideias, e que as pessoas não aquela ideia de energia contida, né, que existe no outro ambiente. E aí essa pessoa que convive, que está em desenvolvimento, ela compreende esse espírito da regra, a necessidade moral de fazer esse bem, né, de agir bem. Entendi, Shirley. No ambiente controlador, né? A pessoa não identifica a interação dos espaços, dos valores. Exatamente, ela não vai incorporar e construir como valores próprios, né? Porque ela muitas vezes nem compreende o valor e o princípio que sustenta aquelas ações. Ela só segue, obedece às orientações e às regras, né? Agora, nesse ambiente sociomoral, essas pessoas, elas vão criando um conjunto de regras, elas próprias podem criar um conjunto de regras, expressam suas opiniões, reconhecem os sentimentos uns dos outros, e aí chega naquilo que a gente deseja, de ser capaz de sentir empatia, né, de pensar sobre uma outra perspectiva, e desenvolver uma gentileza sincera, e não só uma gentileza para agradar, né? Eu vou colocar só puxar aqui um outro slide, esse daqui a gente não vai avançar, e eu vou colocar um Jamboard para a gente, para ver se dá tempo. Agora sim, aquele link que eu tinha colocado, vamos ver se vai fazer sentido para vocês, tá bom? Uma situação, aqui eu trouxe de uma situação do cotidiano escolar, mas eu acho que o nosso Jamboard vai ficar muito mais interessante do que eu havia imaginado, porque vocês podem representar uma situação, deixa eu colocar o link aqui para vocês, do seu ambiente, né, de trabalho, de atuação, que ilustre um pouquinho dessas relações interpessoais do que a gente tem discutido aqui. Eu vou dar uns minutinhos, eu vou compartilhar com vocês essa tela, para que vocês possam ver essa construção. Vamos tentar? Se vocês tiverem dificuldade com o aplicativo, com a ferramenta, vocês me avisam e a gente pensa em outra estratégia. Mas é bem legal porque lá é uma lousa interativa, então vocês conseguem entrar na internet, pegar uma imagem, jogar, para que a gente possa, a ideia é construir, né, essa ilustração, ilustrar aí essa situação que possa ilustrar de fato as relações interpessoais que nós desejamos, talvez não o que a gente tem hoje, mas as interações que a gente deseja. Então, pode pensar numa fotografia, né, do momento, por exemplo, do café, no momento do trabalho ali, ou de uma roda de conversa, depende de qual é a área que você atua. Vamos tentar? Vocês topam, gente? Olha, aqui vocês vão ver lá a telinha, né, a capinha, vocês vão arrastando para o lado. Então, aqui tem a proposta e pode pegar uma página nova, uma luzinha. Deixa eu ver se vocês estão entrando. Já tem 5 pessoas lá, ó. Vocês conseguiram entrar? Enquanto isso, eu vou colocando aqui no link, no nosso chat, meu e-mail, meu contato. Ai, cadê vocês lá, gente? Vão abrindo ali do lado, ou vocês conseguem... Deixa eu ver se vocês estão... Aqui no lateral, vocês podem clicar ó, na nota adesiva, que vai aparecer que nem um post-it, tá vendo? E você escreve qualquer coisa, ele vai colar lá na lousa. Ou você pode abrir uma caixa de texto, digitar. Você pode pegar... Isso! Já acharam uma imagem? A enfermagem, já sei quem é. Aí, quem quiser pode abrir uma outra janelinha, ou usar a mesma, fazer coletivamente, pode inserir junto com o colega que começou, não tem problema. Só para sair um pouco da exposição e pôr um pouquinho a mão na massa.
Tudo bem? Estão conseguindo? Eu coloquei aqui no chat também os contatos para que vocês possam mandar dúvidas ou solicitação de material, quem sabe outras informações dos cursos que a gente tem, das palestras, tá bom? Vou me colocando aqui à disposição. Nós temos também um canal do YouTube, com alguns especialistas que vêm nos ajudar a pensar tantas coisas importantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Vocês vão encontrar assim. Estão construindo? Vocês já tinham utilizado esse Jamboard? Depois me conta se vocês gostaram. E aí, né, pessoal, trazendo realmente essa ideia de que somente métodos humanos, eu gosto muito dessa frase, né? Somente métodos humanos formam seres humanos. Né? Nós temos que ter realmente essa sensibilidade e utilizarmos, buscar estratégias humanas se nós queremos formar seres humanos. Né? E antes de da gente se despedir, por favor, coloquem aqui no chat uma palavra, uma frase, algo que você pensou aqui nesse pouco tempo que nós tivemos juntos, de um jeito diferente, ou pensou pela primeira vez. O que ficou aí para vocês de incômodo? Não precisa concordar. Obrigada, Fernanda. Que legal as palminhas aí. Então, o que tocou em vocês? Um pensamento, uma frase, uma ideia, uma provocação? Algo que concordou, que não concordou? Coloquem aqui no chat, por favor. Cadê a Taina? Tainata tá aí? Cadê tu? Tô vendo, tô de olho lá no nossa lousinha. Tem o pessoal tá colocando as imagens lá. Oiê. Plena terça-feira, outubro, todo mundo cansado, vocês aí firme e fortes, me conta, valeu a pena? Eu tenho também referencial, tá, gente? Um referencial bibliográfico, alguns livros que me apoiam, que fazem sentido aí para fala, estão aqui também, posso disponibilizar para vocês esses slides, depois pode solicitar, viu, Taina? Eu disponibilizo, não tem problema nenhum. E entre em contato aí, porque nós temos muitas ideias para continuar pensando, compartilhando. Que bom, Shirley. Obrigada, Fátima. O ser humano é irresistivelmente adorável. Gostei dessa ideia que ficou. Deixa eu encerrar aqui para vocês. Espera aí.